Às vezes a melhor saída é correr. Às vezes a melhor saída é fugir. Fugir para onde, Wellington? Fugir de quê? Fugir do pecado. Fugir daquilo que nos faz pecar, daquilo que nos distancia, daquilo que nos afasta do Todo-Poderoso. Mas, Wellington, como que eu vou fugir dos meus problemas? Eu tenho que enfrentá-los, eu tenho que encará-los, né? Sim, de fato, nós precisamos enfrentar os nossos problemas, nós precisamos encarar os nossos problemas, mas tem vezes que nós precisamos fugir. Como assim, Wellington, fugir? Né? Correr para os braços do Pai, entender que quando nós não conseguimos, quando nós não estamos fortes o suficiente para poder combater, para poder lutar, para poder ir para cima dos problemas, nós podemos também correr para os braços do Pai e pedir Ele sabedoria e ajuda. Pedir Ele para nos ajudar da melhor maneira possível. E aí sim, com as forças renovadas, aí sim, segurando forte nas mãos dEle, nós vamos lá e vamos enfrentar os nossos problemas, enfrentar as lutas, enfrentar tudo que for preciso e receber a nossa vitória, o nosso galardão. Ei, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Wellington Nascimento, você está no Devocional Diário. Olha só o que nos diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Aleluia! Deixa eu explicar para você o que eu quero trazer ao seu coração no dia de hoje através desse devocional, né? Porque no início do devocional eu falei para você fugir, né? Para você correr, aleluias. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque tem situações na vida da gente que a gente vai precisar fugir mesmo. Mas, Wellington, então você é um covarde? Não, não é que nós somos um covarde. É que nós entendemos os nossos limites. Nós precisamos entender aonde nós estamos pisando, né? O que nós estamos fazendo, e fazer isso com sabedoria é a melhor forma possível. A Bíblia vai nos dizer que José do Egito, né? Ele estava ali passando pelas lutas, pelas provações dele, e de repente a mulher de Faraó, né, chegou e segurou ele pela capa e falou assim: deita-te comigo, né? E queria ali deitar-se com ele. Ele, por ser homem, né? O que ele ia fazer? Ele ia falar: não, eu não quero, e vai ficar lá dialogando, conversando com ela. Não, ele pegou e saiu quebrando, ele saiu vazado, ele saiu correndo, né? Por quê? Porque ele sabia, acredito eu, né, dessa maneira, que ele sabia das limitações dele, né? Ele não ia ficar lá, não sei o que, dialogando e não sei o que. Não, ele saiu correndo, porque ele sabia que aquela situação podia gerar uma situação pior. Aquela situação podia levá-lo ao pecado, né? Então, nós precisamos usar de sabedoria, né, em Deus, para poder fazer as coisas da melhor maneira possível, né? É igual quando eu comecei a ter um relacionamento com Deus e eu bebia, né? E eu não podia ver uma festinha, não podia ver uma bebida que eu queria ir lá e beber. Só que eu entendi, né, que para que eu viesse a estar na presença de Deus, a voltar para a presença de Deus e ser um filho de Deus, eu não podia ficar me envolvendo com essas coisas. Eu não podia ficar ali nos bares bebendo até ficar tonto, até caindo para a rua fora. Eu não podia ficar nas festas ali me embriagando extremamente, né? Eu não podia viver aquela vida, e era algo que estava me fazendo mal, era algo que não estava fazendo bem para minha vida. Então, qual que era a sabedoria? Era fugir. Qual que era a situação? Era fugir, porque se eu falasse: ah, não vou enfrentar, né? E isso para uma festa onde tinha bebida, não, eu vou enfrentar isso daqui e eu sou muito mais que vencedor, eu ia cair, simplesmente. Eu ia lá, ia beber, ia me embriagar, ia ficar triste, ia ser aquela mesma história de sempre. Só que qual que é a estratégia, né, que eu entendi diante da palavra de Deus? Que eu preciso fugir daquilo que me faz pecar, né? Então, todas as festinhas que tinha, que eu sabia que ia ter bebida, que ia ser propenso, né? Ia ser um prato cheio para que eu venha beber, eu falava: não vou. Eu evitava frequentar essas festas. Até porque se eu fosse, eu sabia que eu ia beber, né? Porque o ambiente estava todo propício a isso, o ambiente estava todo declarado, né? Todo preparado para que eu viesse a cometer aquele pecado, né? Até quando, aí para onde você correu, Wellington? Para os braços do Pai. Fala: Pai, eu não quero isso, me ajuda, me socorre, me ajuda. E nele,
né? Nele eu pedia sabedoria e fui lutando. Tinha dia que eu caía sim, tinha dia que eu não conseguia lutar sim, tinha dia que eu ia para esses lugares sim, né? Com certeza, não vou ser hipócrita aqui ou falar assim, eu sou santíssimo. Não, eu sou falho, eu sou pecador, e muitas vezes eu caía assim. Só que eu falava assim, Deus, eu não quero isso para minha vida, e o máximo que eu podia fugir do pecado, eu fugia. Até quando eu consegui arrumar a minha casa, né? Eu consegui ter uma estrutura em Deus para a honra e a glória do nome dele. Para quê? Para quando eu olhar para aquilo não ser mais um empecilho para minha vida. Eu consegui encarar aquilo de uma maneira melhor, né? Aí tinha festa que eu sabia que eu estava um pouco mais forte, eu chegava ali, né? Eu via aquilo ali, eu encarava, eu via que eu não ia conseguir, eu saía correndo, eu fugia, né? Até quando eu cheguei e consegui encarar de fato. Hoje eu nem preciso encarar mais isso, porque isso não me afeta em absolutamente mais nada, né? Mas por quê? Se eu tivesse falado, não, vou encarar isso daqui, eu sou maior que isso, não sei o que, Deus vai me garantir vitória, eu ia cair várias vezes, né? Muitas vezes nós precisamos fugir sim. Muitas vezes nós precisamos sair correndo, fugir do pecado, da aparência do mal, meu irmão, minha irmã. Porque aquilo que nos faz pecar vai estar ali batendo em cima para a gente pecar. Só que se a gente fugir daquilo, a gente não vai pecar. Ou seja, se separa, não se misture com as coisas dessa terra que te faz pecar. Faz o máximo o possível, né? Não fala assim, vou encarar isso, sendo que você não tem força, você não tem estrutura para isso ainda, né? Então vai, corre, foge para os braços do Pai, pede Ele ajuda, pede Ele para te ajudar, para te fortalecer, para te abençoar, para te dar sabedoria. Aí sim, quando você estiver fortalecido na presença de Deus, você vai ter estrutura, você vai ter força para lutar contra aquilo, e com toda certeza você vai ser muito mais que vencedor, muito mais que vencedora, para a honra e a glória do nome do Senhor, né? Eu gostaria muito que você meditasse nisso que está sendo ministrado ao seu coração, porque é muito importante. É muito importante nós entendermos isso, e os devocionais, como eu sempre digo, né, são coisas que eu vivo, né? São coisas que eu aprendo diariamente, né? Então são coisas que estão fazendo parte do meu cotidiano. Por exemplo, essa questão do fugir do mal, fugir da aparência do mal, né? Fugir daquilo que me faz pecar, daquilo que me faz errar, daquilo que me faz tropeçar, daquilo que me prejudica, é algo que está acontecendo na minha vida, e eu estou aprendendo isso diariamente. E eu estou fugindo. Literalmente eu estou fugindo, né? Porque eu sei que se eu me meter em certas situações, em certas causas, né, eu vou sofrer com isso. Eu vou passar por tribulações por causa disso. Então eu prefiro fugir para os braços do Pai, ter um relacionamento, ter uma intimidade, uma comunhão com Ele, que é a melhor maneira, a melhor coisa que eu posso fazer nessa terra. Amém? Quero orar por você neste momento. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, o Senhor é magnífico, o Senhor é poderoso, o Senhor é justo e verdadeiro. Não há outro além de Ti, não há outro que possa sequer se comparar ao Senhor. A minha humilde oração neste momento, Senhor, meu Deus, é que o Senhor nos ajude, ó Pai, a usar as estratégias corretas para a honra e a glória do Teu santo nome. Meu Deus querido, meu Pai amado, para lutar e vencer da melhor maneira possível nessa terra, Senhor. Se for preciso fugir, meu Pai, que nós venhamos fugir, Pai. Se nós tivermos forças e estruturas no Senhor, ó Deus, para enfrentar, que nós venhamos enfrentar. Meu Deus querido, meu Pai amado, mas a minha humilde oração é que o Senhor nos ajude a detectar, Senhor, meu Deus, qual nível nós estamos, qual estrutura nós temos para poder agir da melhor maneira possível diante das lutas, diante das provações, diante das circunstâncias que aparecem em nossas vidas e em nossos corações. Papai querido, Papai amado, abençoa a vida deste homem, dessa mulher que está me ouvindo neste momento, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome. Papai querido, eu te peço, continue cuidando dele, cuidando dela, ajudando-os para fazer a Tua vontade, o Teu propósito, ó Pai, para cumprir a Tua vontade nessa terra, que a saber é boa, perfeita e agradável, Senhor meu Deus querido, meu Pai amado. Graças te damos, Deus Pai, graças te damos, Deus Filho, graças te damos, Deus Espírito Santo. Rendemos graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Amém
e graças a Deus.